Esta aula está sendo gravada somente para o uso dos alunos que estão inscritos. Alguém tem alguma objeção em que sua imagem apareça? Vai ser disponibilizada por link privado no meu canal do YouTube Maior Impacto. Então, vamos dar sequência. Nós até agora tínhamos feito aqui, então trabalhamos em formatação, tá? Essa parte está tranquila, ou teoricamente. Vamos começar a buscar algumas funções que são interessantes para quando nós temos bancos de dados, tá? Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, eu quero saber quantas vendas, quantos vendedores eu tive e quantas vendas foram online, tá? São esses três aqui. Que eu quero, esses quatro, na verdade, ó, que são as funções de contar do Excel, mas contar de formas diferentes. Vou lá para a minha folha linda, maravilhosa, que eu gosto muito, e vou colocar aqui a Ana. Olha, sei que são as meninas que saem para beber comigo no final de semana, ó, já tem a lista pronta. Mentira, depois eu ensino como é que vai fazer listas assim. Então, imaginem que a gente tem aqui, ó, nome de pessoas, idade não, nota. Então, são pessoas que fizeram aula comigo. Então, ela tem 20, ela tem 18, 14, 8, essa foi meio mal, 9, 12, e essa não tem nota, e essa aqui não precisou, não se aplica. Ela estava na minha turma só como ouvinte, supondo isso, tá? Então, se nós temos aqui pessoas, notas e alguém sem nota. Não se preocupem que nós vamos fazer esse exercício, eu só quero mostrar para vocês a diferença entre as funções. Contar. Existe uma função, ó, se eu começo, vamos começar trabalhando funções. Quando eu começo assim, toda função ela começa com igual, ou com mais, ou com arroba. Aqui nós vamos começar com igual. Com, ó, eu coloquei um C, ele trouxe um monte de função que tem com C. Eu vou colocar um O. Todas que tem CO. Contar. Olha, ele já reduziu. E se eu olhar aqui, ele tem contar, contar C, contar CS, vai ficar para daqui a pouco, contar ponto val, contar ponto vazio. Quando eu estou aqui, ó, que eu comecei a escrever a função, ele está em azul e aqui do lado ele está dizendo o que, que ela faz. Conta o número de célula que contém números. Se eu clicar aqui no contar ponto val, ele vai dizer, conta o número de células não em branco. Não em branco são números e letras. Contar ponto vazio. Conta células em branco. Em branco não é porque tem um espaço, é porque não tem nada dentro de um intervalo. Então, nós vamos aqui fazer assim, ó. Contar. E eu vou dizer para ele, eu quero usar essa função. Se eu quiser usar a função, só pelo fato de eu ter vindo aqui, ó, e der 2 cliques em cima dela, ele termina de escrever a função e abre um parênteses. E ele aqui embaixo começa a me dizer, a função contar pode ter tantos parâmetros. Mas quando a gente está assim no Excel, não é aquele as no Excel, que já está maravilhoso, a gente abre esse FX, ó, do lado da barra de fórmulas, isso é a barra de fórmulas, um FX. Ele abre essa caixinha para conversar conosco. Então, ele diz, eu contar, ó, tem alguns argumentos. Ele quer saber o que eu quero contar. E aqui embaixo ele está dizendo aquela mesma coisa que dizia antes, ó, contar o número de células no intervalo que contém números.
Então, eu quero contar as notas. Vejam, marquei um intervalo. Por que que tem outros aqui? Porque eu poderia ter marcado outros intervalos aqui, aqui, mas eu nesse momento só quero contar essas notas daqui. Então eu vou fazer assim: conte, dois cliques, que ele terminou a fórmula para mim, FX, e vou dizer quem eu quero contar, esse intervalo. Vou dar um Enter. E ele me diz assim, ó, notas. Eu tenho 5 pessoas da minha turma que têm notas. Eu quero saber alunos. Vou lá no contar e vou pensar. Olha, contar tudo que não é em branco. Então, vou dar dois cliques aqui, FX, e vou contar o nome das pessoas. Por quê? Porque todo aluno tem um nome. Pode não ter nota, pode ter outras coisas, né? Mas nome todos eles têm. Então, eu tenho 7 alunos. E agora, não fez teste. Quem não fez teste provavelmente está com um vazio na nota. Então, eu vou dar um contar vazio. Veja o que. Olha o trabalho da preguiçosa, né? Com dois cliques, ele termina de escrever tudo isso para mim. Contar vazio, e venho aqui e vejo. E ele vai dizer: tem um. Aqui vou pôr uma função, só para vocês verem qual é a função que existe aqui dentro. Ó. Ó, aqui eu estou com a função contar. Dá bom contraste para vocês aí o vermelho com branco? Dá para enxergar bem? Dá, dá. Então, aqui, primeiro eu fiz contar, e ele contou quem teve nota. Contar ponto val, contou tudo o que não era, o que existia, seja número ou não. Por exemplo, se a Paula não fosse Paula, fosse o número 2871, eu só tenho o código da Paula. Estou cheia de casa decimal nessa minha porcaria. 2871. Nota que o número de alunos ele continua somando igual. A Carla é uma pessoa que eu não gosto, então aqui eu só tinha assim, ó, para não dizer um palavrão no nome da Carla. Ele continua contando 7. O nome da Andréia, não tem Andréia, não tem nada. Ah, agora ele acha que são 6 alunos. Por quê? Este contar ponto val conta o que está preenchido. Não importa que o preenchimento seja nome, né, palavras, números ou caracteres. Ou ainda, um espaço. Espaço é alguma coisa para ele, ó. Ele continuou contando 7. Então, vejam que aqui eu tive 6 alunos em que eu defini alguma coisa, mas nota mesmo ele só contou para 5. Por quê? Porque esse NA não conta na função contar, e nem o vazio. Contar conta valor, número. Contar ponto val conta preenchidos. E contar ponto vazio conta só quem não tem nada, tá? Esses são 3 tipos de contar muito importante dentro do Excel. Vamos agora para o nosso exercício. Quantas vendas eu tenho? Gente, a coluna de vendas está aqui, né? Então, eu quero contar quantas vendas eu fiz. Eu tenho que usar a função que conta números. Aí eu não me lembro, Andréia. Não te lembra? Vem aqui e lê, ó. Intervalos que contém número, ó. Vou dar 2 cliques, ele termina. Vou abrir o FX e vou marcar todo mundo que tem venda. Dou um OK e ele diz:
Fizeste 14 vendas. Vou esperar todo mundo fazer a função contar, que é a nossa primeira função juntos. Tranquilo? Uhum. Vamos lá. Quantidade de vendedores. Olha, a única coisa que eu tenho são códigos de vendedores aqui, ó. Uhum. Então, o que que eu vou fazer? Igual contar valores. Podia contar números? Não, Não, porque eu não vou conseguir contar os online, sim. tá? Então, assim, vou contar valor, por quê? Porque eu decidi que online também são vendedores. Vejam como muitas vezes o Excel é conceito, gente. E as células em branco? As células em branco são, não sei quem são os vendedores, eu tenho que correr atrás para descobrir. Vamos pular esse online que eu vou falar daqui a pouquinho nele. Vamos aqui, ó, nesse de baixo e dizer agora quantos vendedores eu preciso definir. Olha, eu não sei esses dois, ó. Então, como é que eu faço? Eu dou um contar vazio. Por quê? Porque quando eu contar aqui, eu sei que tem dois vendedores a serem definidos. Uma questão, a linha que diz online mesmo é considerada uma venda? Ou... Eu aqui considerei, disse para vocês que eu ia considerar ele como um vendedor, como um online vendedor. Mas é considerado um online, ou não? É considerado um online. Só que eu não Então, consigo contar os online aqui porque eles estão escritos todos de jeito diferente, pois, por isso mesmo. Ah, né? Não consigo meter aqui um contar C, por exemplo, para contar os online. Ok. Então, como é que eu consigo descobrir? Eu aqui disse que são 12 vendedores porque eu aceitei que online sejam vendedores, tá? Mas agora eu queria saber uma lógica no Excel para descobrir só os que são online. Como é que eu posso fazer? A diferença entre o total e os que não têm nada. Ou Os então que os que não têm têm. nada estão a definir, eu não sei quem são. Sim, é Não, verdade. os que Tem que têm ter. número. Os que Os têm que- número. Eu quero achar, ele tem que me dar 3 no resultado, né, gente? Olha, Sim, sim. Tem que ó, ser os que têm o número. O total menos os que têm o número. isso mesmo. Eu vou fazer duas funções aqui, ó. Ó, se eu escrevesse certo, né? Contar ponto val. Quando eu fizer um contar ponto val, ele me deu os 12. Agora, menos quem? Menos um contar. Por quê? Porque o contar só conta quem tem número. E aí ele vai dizer: olha, teve 3 online. Então, acabei de fazer uma função menos a outra. Contar ponto val menos o contar. Contar ponto val contou tudo que está preenchido, são 12. Menos, conte os números de vendedores, né? Os códigos. E ele contou só 9. 8, aliás. Não, 9. Tem aqui o 164 embaixo. Não tinha isso. não, contar vão.
Começamos a fazer da primeira fórmula? Isso, desde a primeira. Comecem fazendo o contar, para ficar aí para vocês, o contar ponto val, depois o contar ponto val, menos o Oh, contar. Andréia, pode ir repetindo a primeira, por favor? Posso. Vou aqui fazer a primeira, ó. Ele quer saber quantidade de vendas. Vendas? Sim. Posso? Não, pode ir repetindo como é que é, como é que se vai fazendo, porque quando eu estou a ver, eu não estou a fazer, não sei se os meus Sim. colegas estão a fazer isso. Também. Então, aqui, o primeiro, Uhum. eu vou pegar um contar, Ok, ó, quero contar números. Vou dar contar. 2 cliques, ele abriu todo, vou no FX. Pera lá, é muito rápido isso para mim. Desculpa. Contar números, certo? Não. É o contar vale. Não, contar só conta números. É Pera. mal traduzido essa porcaria do Excel. Contar, sim. Contar, tá? Porque contar é a função que conta números. Números, sim. Contar, pronto. Aí abre o FX só vai funcionar se já tiver um parênteses aqui, ó. Ok. Contar. FX. Portanto, mas tem que se colocar o parênteses. Não precisa. Se tu der 2 cliques aqui, ó. Tô indo lá nas funções, tá? Ó, tô andando em todas elas. Cheguei em cima do contar, 2 cliques, ele termina de escrever a função e abre o parênteses. Pronto, era isso que eu não estava a perceber. Isso. 2 cliques, já está, pronto. É a parte da professora preguiçosa. Pronto. Agora, clica-se no FX cá em cima FX. e abre o quadro, Caixinha, certo? isso. E E vamos agora? marcar todos os valores da venda. Todos os valores da venda, ok. Tá bem? Venda. Desapareceu-me o primeiro valor. Tu deve ter deletado sem querer. Pode digitar 26.300. 26.300, não é? Não, não precisa pôr o ponto. Ele que vai resolver o ponto sozinho. Então, 26. E 300. Tudo direto, assim, pegado. Não, ele não está a escrever porque está um quadro aberto. Pois. Tem que primeiro fechar o do FX. 6.300. Ok, certo. Portanto, agora contar já não tenho que lá ir outra vez. Contar 2 cliques, certo? Agora abre a função FX e no valor 1 o que é que eu ponho? Vai marcar desde o G4 Desde a venda 17. até cá abaixo, certo? Isso, toda aquela coluninha da Pronto. venda. Ok, dou um Enter. Enter, ele vai dar 14. 14, certíssimo. Perfeito. Quantidade dos vendedores. Agora igual contar ponto val. Contar ponto. Val. Ok, 2 cliques, certíssimo. Vou à função FX, FX. vou ao valor. Daí vai no código do vendedor, lá na coluna B. Vendedor, sim. Coluna B? Sim, certo. Coluna B, que são os códigos dos vendedores. Certíssimo. Ok, dá-me 12 vendedores. 12, porque a gente está admitindo que os online são vendedores também, Uhum. tá? Agora, quantos são os online? Agora, para saber os online, nós vamos ter que fazer um contar ponto val, ó, 2 cliques em cima do contar ponto val, vai escrever todo, FX. FX, certo. Marca todos os códigos dos vendedores. Ok. Tá, pode dar um ok, ele deu 12. Uhum. Agora, lá na barra de fórmulas, do lado do FX, tu tá vendo que tem um contar ponto val, né? Sim. Depois que fechou, B17, fechou parênteses, Sim. clica depois daquele parênteses e põe um menos. Ops. Ok, já percebi. Tá? E agora escreve contar. Ó, nós vamos usar a função contar, 2 cliques Opa, de isto novo, não vai deu. abrir o Espera lá que isto não deu. Já deu aqui qualquer coisa errada. Essa parte é difícil, já estamos usando 2 funções juntas. Ops, não. Aqui a fórmula, já percebi onde é que é. Ok, menos.
Também não, deu qualquer coisa errada. Partilha que a gente ajuda. Já Tá? está? Tá lá no menos. Vai lá, do lado do menos, lá na barra de fórmulas, isso, dá um clique aí. Mas pro outro lado do menos, para depois do menos. Ops. Isso, escreve contar. Começa com. Ó, Ah, está te ok. mostrando tudo de novo. Contar. Era contar quê? Era mesmo contar. Ah, é só contar. Só Ok. contar. Isso, 2 cliques. Certo. Agora FX. Agora vamos outra vez ao FX. Isso. E vamos dizer para ele marcar agora só lá o código dos vendedores, do 67 até o 164. Isso. Por quê? Porque ele vai fazer até embaixo, até embaixo. Isso. Dá 3, sim. Dá Os 3. online são 3. Isso, Ah, porque ele ok. contou todo mundo que está preenchido, menos quem tem número. Ah, tá bem. Então, na verdade, eu encontrei 3 palavras, é isso que ele quer dizer. Ele nem sabe se todas as palavras são online. Ele só acha que encontrou 3 palavras no meio disso tudo. E agora vamos contar quem não tem vendedores, que são 2 lá em cima. Igual a contar. Tem o Então este é o contar vazio, isso, 2 cliques. certo? Tão lindo que ele escreve pela gente, né? FX. É. E marca de novo toda a coluna dos vendedores lá, do 67 até o 164. Isso, e ele está dizendo agora, olha, tem que Ah, ok. procurar Que 2 vazios estão vendedores 2. que você não tem o nome, não é nem online, nem tem ninguém por eles, tá? Tá bem, obrigada. Nada. Alguém não conseguiu chegar nesse ponto? É tudo malta esperto. Não, tem malta e tá quietinha às vezes, e ó, vou esperar que alguém pergunte antes que eu. Vou lá fazer a minha, que tá faltando a minha. Olha, para quem já não gosta do rato e é mais amigo do teclado, tá? Vejam como é que eu faço. Eu raramente ponho a mão no meu rato. Eu faço assim, ó, com e vou com a setinha, ó, até encontrar a função que eu quero, tá? Tô indo com a seta para cima e para baixo, porque eu não gosto do rato. Cheguei no contar vazio, gente. Para que ele preencha, eu dou um tab. Sabe aquela tecla que tem uma seta para cada lado assim, ó? Tab. E ele faz a mesma coisa. Só que, infelizmente, eu tenho que ir no FX com o rato, porque não vai sem. E marco todo mundo, Enter. Tá? Mas a gente pode escolher a função com o rato e dar 2 cliques, ou posso escolher a função com a seta e acionar o tab, que vai fazer a mesma coisa. Então, agora nós já vimos funções de contagem. São funções muito importantes para dados estatísticos. Agora eu quero saber qual é o total da venda, qual é o total do custo e qual é o total da margem. O Excel tem uma coisa fantástica, que é assim, ó. Vendo aqui o meu ecrã, eu tenho base. Bem para o final, eu tenho aqui uma coisa chamada edição. E nele tem um símbolo de soma. Isso é o símbolo grego da soma. Se eu abrir essa setinha do lado, ó, ele vai me dizer: queres fazer uma soma automática? Eu vou dizer que sim. E vejam que ele pegou aqui, ó, de cima de mim até o primeiro. Ele fez a soma automática. Ele é bom e é ruim. Por quê? Primeiro que eu não queria que somasse esse que está bem em cima de mim, queria que somasse só os números, ó. Assim. Se eu for uma pessoa que me comprometo a olhar bem o que ele está fazendo,
esse autossoma, esse soma automático é ótimo. Se eu for distraída, esse soma automático é horrível. Vou lá para a minha folha de cálculo para mostrar para vocês. Imaginem que eu tenha assim, ó, feminino, masculino, infantil. Estou lá na minha folha só para mostrar, tá? Só pense. Vendas. 2022, 2023 e 2024. Isso é meu título. E aqui eu tenho os valores da venda. Só gerei valor de vendas aqui para a gente ter alguma coisa. Vejam, se eu usar esse autossoma assim, o que acontece? Ele está achando que meu título também é um número. Tá? Então, cuidado com esse autossoma. Ele pode ser nosso amiguinho, pode nos ajudar muito, porque se aqui fosse assim, ó, histórico e plano, quer dizer, quanto foi no ano passado e quanto que eu estou planejando, olha, ele para mesmo onde ele encontra número e funciona super bem. É muito bom. Ó, vou fazer aqui de novo, nem estou copiando só para fazer para vocês verem, ó. Funciona mesmo. Agora, quando o meu título é um número, cuidadinho, porque eu não quero que aquele número entre no meu cálculo, tá? Isso para dizer que existe aqui a soma automática. Mas além da soma, eu poderia fazer a média automática. Mas veja o que ele vai fazer, ó. Ele pegou também o meu total. Não, mas para média eu não posso pegar o meu total, eu deveria pegar aqui em cima. Eu posso usar essas funções, olha, vejam aqui, ele pode fazer o máximo automático, mas no máximo automático ele pegou todos os números que tinham acima de mim e não só os 3 departamentos que eu trabalho, tá? Existe isso, muita gente usa, eu não gosto. Eu gosto de vir aqui e fazer assim, ó, soma, 2 cliques, FX, quem que eu vou somar? Isto aqui. Enter, tá somado, tá? É mais trabalhoso do que usar o automático? É, mas pelo menos é seguro. Eu sei que está sempre fazendo a função certa. Do mesmo jeito que nós fizemos a soma, vou esperar vocês fazerem a soma e ver se todo mundo tem 123 mil aí. R$ 123.400, todo mundo? Elsa? Sim, sim. Essa é Elsa, o zero à esquerda, que está só me surpreendendo. Mas vou ter que lhe pedir ajuda no final daqui da formação. Não, faz mal, ajudo sim. Olha, vocês quando recebem meu e-mail, lá embaixo tem meu WhatsApp. Uhum. Podem me acionar por WhatsApp a qualquer momento também durante o dia. Ai, professor, acabei de pegar uma coisa para fazer e não sei. Mandem lá. Vocês terem uma noção, a empresa que patrocina o Nós Alive faz 4 anos que eu que faço a planilha de distribuir os convites para os convidados VIPs do Nós Alive. Porque as meninas, quando vão trocar, fazer alguma coisa, se perdem e deixam para a última hora. Professora, já vai começar o evento. Assim, não tem problema, eu ajudo sim. Se vieram os convites, também a malta não se importa. Tem 4 anos que eu faço isso e nunca ganhei um convite. Muito mal. Muito mal isso, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos calcular a média. Média, eu vou vir aqui, ó, M. O que acontece com a média? Gente, se eu continuar fazendo assim, ó, me aparece a mediana.
Devolve a mediana ou o número do meio de um conjunto. Muita gente erra quando vai fazer uma média, porque a função média em português tem acento, ó. É o média. Então, nós vamos lá procurar essa função. Posso pôr só o M e procurar ela aqui, ó. Média, 2 pontos, e vou marcar a média. E ele calculou 8.814,29 da média. Vou fazer a mediana. Agora sim, a mediana é essa aqui, ó. Só o MED devolve a mediana. E dá 5.700. E, obviamente, eu vou parar para explicar a diferença da média e da mediana. Como é que nós calculamos uma média? Nós, mortais, calculamos uma média assim, ó. Total, ou seja, soma. Para eu saber a média, eu quero saber quantidade. Então, vou contar, né? Lembra que o contar conta números. E descubro que eu tenho 5. E a média, então, é 3.300 dividido por 5. Aqui a minha média é 600. Se eu calcular a função média mesmo, normal, desses números, ele me diz 660. Tá lindíssimo, que esses são os meus números. Uma média há de ser sempre a soma de todos os números dividido pela quantidade de parcelas, né? Falhou o nome lá da estatística que diz isso. A mediana faz assim, ó. Pega um conjunto de números e classifica. É a primeira coisa que ele faz dentro da cabeça dele. Por acaso eu já coloquei classificado. E ele faz assim: tira esse extremo fora. Tira esse extremo fora. E o meio é a mediana. A mediana é o meio do conjunto. Se eu aqui, vou pôr esses 600 aqui do ladinho, ó. Calcular a mediana. 600. Igual média, ó. Disso, a mediana é 600. Vocês podem até me dizer, isso era quase igual. Não, não era quase igual, porque se isso aqui fosse 8.900, olhem a diferença entre a média e a mediana. Oi? Tem alguém querendo falar aí, o Luiz? Não. Então faz sozinho. Não, estava o meu microfone que estava ligado, estava aqui um colega a falar comigo. Tá bem. Mas já agora que tenho a linha aberta, diga-me uma coisa. Isto é porque os números estão, digamos que estas células selecionadas estão por ordem crescente. Se elas estivessem aleatoriamente, a mediana já era outra coisa. Não, elas podiam estar de qualquer jeito, ó. 8.500, 20, vou pôr números só redondo. 20, 400, 230 e 240. Ó, a média deu 1.878. E a mediana está aqui, ó. É o fim do conjunto. Porque na cabeça do Excel ele pega esses números, classifica. Mesmo que o meu conjunto não tivesse classificado. O Excel, para calcular a mediana, ele classifica e vai ver quem é a metade, quem é que é o centro do meu conjunto, tá? Sim. E o detalhe, se ele tivesse... Peço desculpa. Aqui neste caso temos cinco valores. Se eles fossem mais 6,
se ele fossem seis valores, não é? Digamos assim, a mediana, ele ia fazer a média entre os dois do meio. A média dos dois do meio. Vou fazer agora aqui, ó. Isso. Acabei de colocar um 400, tá? Sim, Vou calcular a média. Tá aqui, 1.600 e pouco. A mediana. Ó, desculpa. A mediana desse conjunto, 320. O que é o 320? Foi o conjunto 640 desses dividido por 2. números classificados. E aí... Opa, não pus o 400, não copiei o 400. Classificados. E, de novo, ele vai fazendo. Esse sai com esse. Sim. Esse sai com esse, mesmo que sejam 400, ó. E aí ele vem aqui e soma 240 mais 400, isso dividido por 2. Aí sim ele é obrigado a calcular uma média do centro, tá? Isso. Mas é Sim. isso mesmo. Então, isso eu trago sempre, gente, para que vocês tenham cuidado, porque no inglês é muito fácil, porque uma é average e a outra, me esqueci como é que é a mediana. É median, tá aqui, ó. Eu sempre trago as Sim. funções em português e inglês aqui. Então, em inglês, raramente a gente vai errar essa porcaria. Mas quando estamos trabalhando no português, a gente tem que lembrar que média tem um acento, tá? E que a mediana não tem acento. Muito difícil, fora meus alunos de engenharia usam mediana e desvio padrão. Mas é bom a gente saber. Mesma coisa acontece com máximo, ó. Se eu procurar máximo, não encontro, ó. Eu tenho que procurar com acento, máximo. E aí vou pegar aqui o máximo. E o mínimo também é com acento, ó. Mínimo, FX. E vou dizer o mínimo daqui. E agora eu vou esperar para que todo mundo chegue nos mesmos números que eu cheguei nesse momento. 123.000, 8.000, 5.000, 27 e 2. Andreia, Vai. porquê é que o meu máximo e mínimo aparece nome quando eu faço a fórmula? Tá colocando o máximo assim com acento Sim, e tá buscando o máximo do G4 até o G17. certo. Os outros que eu fiz tudo bem, mas este máximo não sei porquê, parece-me nome e um ponto de interrogação. Partilha aí, vamos ver o que aconteceu nele. Vai em cima ali, por favor, de onde está dando o nome. Aí. Tu não terminaste a fórmula, ó. Só tá igual Max. Ah, então, já sei o que é que se deve ter passado. Ele é bom, mas não é tanto. Tira o X, coloca igual M. Ah, ai. Isso, tá aí, ó. Agora 2 cliques. Pronto, eu esqueço-me sempre dos 2 cliques. Isso é normal. Não Isso, devia e marca ser. assim. Agora o mínimo. E marca. Isso mesmo. Pode, isso. Obrigada. Vocês veem que a Helena está super tranquila sem usar o FX, porque nós estamos usando uma função que só tem um argumento, né? Quando a gente começa a usar funções com mais argumentos, o FX passa a ser mais importante. Nesse momento, tranquilo de fazer que nem ela está fazendo aqui, buscando a seleção. Agora, eu só vou pedir uma coisa, por favor, Helena. Vai em cima Sim. dos 123.400. Dá 2 cliques. Gente, se tem coisa importante no Excel, é isso, ó. Para tudo, larga o teclado, não mexe no rato nem nada e olha. Quando eu dou 2 cliques, o Excel diz quem está participando da fórmula. Foi esta. Isso, aí está pegando até o 18, que não precisaria.
Não está fazendo diferença porque nós não digitamos nada e não pusemos uma porcariazinha no 18, tá? Então, sempre que a gente tiver dúvida, deu um erro, aconteceu alguma coisa, primeira atitude de vocês é ir lá naquela fórmula e dar 2 cliques. Porque ele vai mostrar colorido, pode dar 2 cliques, ó, ele vai mostrar colorido quem participa da fórmula, para a gente saber se está certo. Tá? Agora, já vamos nos encher de coragem e, por favor, seleciona dos 123 mil até os 2, todas as funções que nós fizemos agora. Seleciona elas. Daí para baixo. E copia para o lado. Para o custo e para o valor de margem. Não, pode ser pela alça de cópia lá embaixo. Arrasta para baixo. Lá, ó. Tá vendo que no último... Isso. Não, Assim? pro lado. Nós vamos copiar para o custo e para a margem. Não, Não sei. vai lá do mesmo jeito que tu arrastava para baixo, tu arrasta para o lado. Aí, e arrasta. Para aqui. Isso. Ah, Mais um. Arruma a largura da coluna. Isso. Tá aí. Como é que a gente vai testar para saber se o que a Helena fez está certo? Helena, por favor, para em qualquer cálculo que tu fizeste lá na coluna do custo agora, na do H. em cima ou aqui embaixo? Nos verdinhos. Aí, dá 2 cliques. Era isso que a gente esperava? Era sim, senhor, né? Nós esperávamos que aqui somasse o custo. Vai em outra fórmula qualquer da coluna da margem. Pode dar um Enter ou um S, que tanto faz. Ó, ele tá mesmo, ele se moveu, ele foi para o lado, ele copiou todas as fórmulas andando para a coluna do custo. Vai na margem. Opa, dá um ESC porque estava editando. Dá um escape. Isso, agora vai em qualquer fórmula da margem. Perfeito. Era o que a gente queria, Uhum. tá? Sim, Então, essa é copia uma as fórmulas daqui para quatro. para o Isso. custo e para a margem, sim. Tem vezes que vai dar certo, tem vezes que não, mas isso é para daqui a pouco. Vamos lá. Agora uma pergunta de US$ 1 milhão. Se eu tive uma margem lá com o primeiro vendedor de 14%, depois 40%, depois 50%, 60%, 33%, como eu calculo a margem total? Tá começando a valer o doce, ó. A Mas é o percentagem. total da empresa, é isso? Eu quero saber total da empresa. Não Quanto tem que... Então, tem mas não é que somar aquela. todos e dividir pelo número de vendedores, ou não? Ou esta margem é a margem de cada um, não é? Não, essa margem que a gente está vendo lá, o 14, o 40, o 50, o 60, o 33, 72, é de cada venda. Eu quero saber, uma vez que eu vendi 123 mil, né? O total da empresa foi 123 mil. Qual é a margem? Temos que dividir o total, a soma total da margem, os 41.155, Ou por 123. total das vendas. Isso! 123.400. Olha, ó, já vou marcando quem é que. O Henrique já tem direito a um doce. Ótimo. Porque se fizesse Mas 200, ele tem diabetes, é melhor não comer. Ah, olha a maldade, Henrique. Aí o pessoal já está não de te olho no teu preocupes, não te doce. preocupes, está tudo controlado. Está tudo controlado. Um docinho de vez em quando não faz mal, né? Exatamente. Mas está certíssimo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece muitas vezes. Vou eu partilhar aqui, ó. As pessoas acham que podem. Vou eu lá na minha folha maravilhosa de exemplos. Se o meu Excel resolver ir lá. Olha, imaginem que eu tivesse assim, ó, venda e margem.
E o meu percentual de margem, eu vou dizer que é a margem dividido pela venda. Até aqui, todo mundo concorda comigo que a margem unitária é isso, né? Sim. O que que acontece? Tem gente que tem uma tendência de dizer assim, média, porque a gente diz, eu quero saber a margem média ou a margem total praticada pela empresa. Se alguém diz, eu quero a margem, fórmula 3, deixa eu colocar. A margem média, tem gente que tem essa tendência de fazer isso. Vou calcular a média dos percentuais. Se por acaso o chefe, em vez de usar a palavra média, quer saber a margem geral, o pior ainda, a criatura tem uma tendência de somar as margens. Nenhum dos dois está certo. O que precisa fazer? Exatamente o que o Henrique acabou de dizer. Quanto eu tenho de venda e quanto que eu tenho de margem? E agora se chama ponderação esse cálculo. Ou seja, o total da margem dividido pelo total da venda. Ai, Andréia, sua sem vergonha, dá o mesmo valor, por que que eu não posso usar a média? Não posso usar a média porque isso aqui, ó, tá muito harmônico, tá muito parecido, tá muito perto. Se eu tivesse aqui 50% de margem e nesse aqui, sei lá, mais 26 de margem, olha como essa dá diferença, né, entre a margem que eu ponderei, isso aqui é o cálculo que o Henrique nos disse, ó, ponderação da margem para uma média das margens. Se todas as margens forem muito parecidas, aqui era 29 que eu tinha colocado, né? A margem média, calculada pela média, é muito próxima da ponderada. Mas, quando eu começo a ter valores muito diferenciados, 80% de margem, aqui, a soma nem se, né, está fora de cogitação. Se eu tenho um item que eu tenho 80% de margem, veja, eu tive 21. Agora, e se eu tiver um outro item que tenha 80% de margem? Olha a diferença, deu 45%. Por quê? Porque na ponderação vai levar em consideração quem vende mais com maior percentual de margem faz subir a margem média, né? A margem ponderada. Se eu tivesse aqui meus 10% e aqui os 80%, vejam, a margem ponderada tende a descer, porque o meu maior item com mais margem é o que vende menos. Se o meu item que vende mais tiver mais margem, a margem ponderada, desculpa, a margem ponderada sobe. Então, por isso que chama ponderação, porque ele, na verdade, está levando em consideração o peso das vendas e o peso das margens, quando eu faço esse cálculo. O total da margem dividido pelo total da venda. Então, nós vamos vir aqui e vamos... Olha, eu estou atrasada. Vamos calcular quanto é a nossa margem média. Não importa que digam margem média, margem total. Gente, as pessoas estão querendo saber a ponderação da margem. E que se eu der 2 cliques nele, vejam, olha que ele me mostra. Quem está participando do cálculo. Tá? Esses 2 cliques nas fórmulas nos salvam a vida. Foi muito raciocínio matemático, deu para entender isso. Tranquilo? No Excel é mais fácil de fazer, mais difícil é o raciocínio matemático que está por trás. Mas já está aqui um pontinho para a turma, para todo mundo, porque também eu sou. Como é que é? Então, para calcular, é igual. Igual
o I19, que é o total da margem, dividido O I pelo 19. G19. Todo mundo achou 34? Aliás, 33,4? 33,4, sim. Boa. Elsa, tranquilo? Eu. Hoje a Elsa vai passar a tarde toda dizendo: eu sei tudo de Excel, aquela mulher não me ensinou nada novo hoje. Já me ensinou muita coisa hoje. Não, a gente começa assim um ritmo mais devagarinho, mas a coisa vai sendo importante. Olha agora que coisas interessantes dentro do Excel. Muitas vezes vocês me disseram que são inspetores, né? Então vocês devem ir em diversos operadores, né? Gestor de resíduos, isso? Operadores de resíduo ou operador de gestor de resíduo? Ai, já não sei mais o nome. Eu fico tentando, como é que é, acompanhar vocês, mas me perco. Mas vamos lá. O que acontece? Imaginem que vocês tenham, vou diminuir aqui o tamanho, que também ninguém é tão cego assim, gestor de resíduo. O que vocês medem? É o volume? São quantidades? Eu penso. Peso? Tá. Então, vou colocar aqui, ó, gestor de resíduo. Nós temos o A, o B, o C, o A, o A, o A, o C, o B e o A. Não sei quem são. Já não sei que mês eu tô. Olhem que lindo. Os meninos aí que já são mais do Excel, olhem que o meu eu vou formatar só com os dedinhos sem o rato. Ctrl Shift e o hashtag, que na verdade se chama... Esqueci o nome dele. Cardinal. Cardinal. Ctrl Shift Cardinal formata para data, tá? Faz esse formato bonito para data. Então, deixa eu colocar esse cara mais um. Ctrl Shift Cardinal. Então, nós tivemos lá neles e aqui... valores. Nesse dia não pesou por algum motivo e aqui não tem. Nós já aprendemos contar, né? Vou contar aqui, ó. O que ele acabou de contar para mim? Todo mundo, né? Quantas amostras? Vou dizer assim. Tive 7 amostras. Sem informação. Já sabemos que nós temos o contar ponto val, né? Sem informação. Não, desculpa, contar ponto vazio, não era o val. Vou aqui colocar o fórmula texto para vocês verem o que eu estou usando. Agora, sem amostra. Sem amostra, não. Quantidade de visitas. Olha, não é porque ele não me deu o peso que eu não tive uma visita lá.
Então, eram 8, né? Aqui, contei quantos números tinha, contei quantos vazios existiam e contei tudo que estava preenchido, incluindo aquele NA. Esses aqui nós tínhamos visto até agora. Agora eu quero saber quantas visitas eu fiz para o A. Para saber quantas visitas eu fiz para o A, eu vou fazer uma função que é o contar, mas é o contar com uma condição, contar C. E vou abrir meu fx, ó. E ele vai me dizer, eu quero 2 critérios aqui. O intervalo. O intervalo são todos os meus gestores. Qual é o critério? O A. E agora ele me diz, eu visitei 5 vezes o A. Se eu quiser saber o B, visitei 2. O C, 2. Vamos trocar aqui um para D. Vamos lá. O A, 3 visitas. O B, 2. O C, 3. O D, 1. O E, 0. Não existe nenhum E. Então, eu consegui fazer com que ele contasse. Ó, vou dar 2 cliques aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Contar se nos gestores de resíduo por o que eu estou procurando. Então, o contar se tem 2 critérios. Apenas isso. Onde eu procuro todos os gestores. O que eu procuro? O gestor A. Tranquilo o conceito aqui? É começar a procurar com uma condição. E aqui eu quero saber quantas vendas aconteceram para Leiria. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer contar se, ó, abrir o fx, vou vir aqui e digo, intervalo está aqui. Qual é o critério? Leiria. Ó, todos os lugares, o lugar que eu quero procurar. Leiria. Vou fazer de novo, só para vocês verem, vou esperar vocês fazerem. Contar CS. Desculpa, contar C. Os lugares. Ó, primeiro é o intervalo, é onde eu procuro, em todos os distritos. O que eu procuro? O distrito que está aqui, ó, que é Leiria. Ok. Se eu trocar para Lisboa, ele já disse que são 6. Leiria, 4. Vou deixar meu fx aberto aqui para vocês verem também e esperar que vocês calculem o contar ponto C. Tanto silêncio. Jorge, tranquilo? Sim, sim. Eu Sim, estava sim. agora aqui já a imaginar se eu quisesse saber os O totais online. das vendas de Leiria. Pronto, estava aqui. Ah, já vamos para lá, porque daí tem muitas coisas com C. Tudo que a gente fez aqui embaixo, ó, soma, média, máximo e mínimo também tem com C. Soma C, média C, máximo C e mínimo C, Ah, tá? ok. A gente vai, depois tá aqui, tá na 2, ó.
Até por acaso não está na 2, porque na 2 eu resolvi colocar um gráfico. Quero saber se conseguiram colocar aqui e se inscreverem Porto, o melhor time de Portugal. Saibam que a professora é portista. Então, já sabe, já viram hoje que já tem as datas aí para os derbys, para tudo? Ah, não, nem pensar. Nem pensar. Já saiu, foi ontem feito o sorteio. Em agosto começamos. Vocês estão livres agora de qualquer coisa, porque só em agosto que a gente começa com essa. Fujo dessas datas. Mas já sabe que se tem portista na turma, já é meio caminho andado para ganhar doce. Gente, conseguiram fazer aqui, trocar para o Porto, ver que só tem um, voltar para a Leiria, Sim, sim, e tá certinho, né? está Agora certinho. me digam assim, eu consigo contar os online por esse critério, por esse contar ser? Não, por quê? Porque as pessoas escrevem o que elas querem do jeito que elas querem, ó. Eu tenho 3 escritas diferentes, online. Andréia, posso te interromper? Pode, por favor. Não estou a conseguir e não sei porquê. Então, partilha com a gente, Luiz. Perto do teu microfone, lá no meio tem o verde, compartilhar. Eu penso que será isto. Estão a ver? Ainda não. Quando clicar no compartilhar, daí ele vai abrir uma outra janelinha. Sim. Isso, pega a tela. Ah, ok. O contar, olha só, está usando o contrário do. Abre o FX lá. Tu estás fazendo ao contrário Já percebi a condição. A o condição tem que ir para aqui. O intervalo é que é do F até o F4 até o F17. Pode vir mesmo na caixinha ali do cinza. Sim. Não, porque agora, ó, cuidado. Não mexe na linha de fórmulas, vai na caixinha do cinza e ali, ó, onde está escrito intervalo, limpa esse. Agora tenta certo, F4, e o L5. Deu certo. Sim. Eu alterei diretamente na fórmula. Alterou direto na fórmula, perfeito. Pode dar um ok que vai dar certo. Já está. E agora posso aqui, então... Troca para Porto. Perfeito, é um só. Lisboa. Pronto, foi aqui o meu raciocínio que estava ao contrário na entrada dos dados. Okay. Sim. Por isso que eu gosto muito do FX lá, porque ele vai nos dizendo o que precisa colocar. Mas estes já são os defeitos que eu vou logo diretamente à fórmula, sempre fiz assim e agora ainda estou agarrado a esse. Mas assim, a gente também resolve, porque deu errado, abre a caixinha para ver, porque não precisa começar pela caixinha. Pode se socorrer dela só depois que se der erro, tá bem? Pois, o problema é percebermos que está a dar erro. Às vezes podemos descobrir o erro. Pois. Não, e assim, ó, nesse caso, porque eu gosto muito daquilo, ó, dá 2 cliques e vê, ó. Tá buscando isso e tá lendo aqui. Mas se eu tô com o parâmetro invertido, que nem estava o Luiz agora, ó, L5, 2 pontos, e tiro aqui, ó, que me dá aquilo, mesmo que eu dê 2 cliques para ver quem é que está participando da fórmula, ó, parece que está tudo certo. Pois é. Mas, na verdade, porque daí o parâmetro é que está invertido. Ó. Tá bem? Vamos lá. Então, assim, online. Se eu tentasse contar se no intervalo dos vendedores, onde aparece a expressão online, ele ia me dizer apenas 1. Por quê? Cada online daqui foi escrito de um jeito diferente. E é por isso que é importante validação de dados. Nós não vamos ver na aula de hoje, mas está no que vamos ver para frente, que é assim, quando eu faço uma planilha e vou distribuir para as outras pessoas preencherem, eles aqui ao ladinho deveriam ter uma seta que deixasse escrever só o que eu quero que eles escrevam. Só vou mostrar para vocês terem ideia do que é, tá?
Imaginem que eu, em algum lugar, tenho A, B, C e D. Esses são os meus gestores de resíduos, tá? Tá guardadinho aqui em algum lugar que eu tenho eles com os nomes e não sei o quê. E aqui eu viria e faria assim, ó, dados, validar por uma lista, e essa lista está aqui. Por mais que eu queira, aqui eu posso sair digitando, ó, A, B, R, não vai passar porque não tem. Entende? Então, se aqui, quando abriram para preenchimento, tivesse uma validação que o online era sempre selecionado e escrito do mesmo jeito, estava tudo certo. Mas como cada um escreveu de um jeito, ele não conta. Ó, se tivesse escrito num padrão, funcionava. Então, nós vamos ver mais para frente essa parte da validação, que isso, até para nós mesmos, às vezes a gente quer escrever alguma coisa numa planilha e põe Setúbal com acento e Setúbal sem acento. Vejam. Setúbal. Olha, tem um só. E se eu tivesse aqui, ó, mais 5 Setúbal, mais um deles eu escrevi sem acento, só dá 4. Tá? Então, essa validação é muito importante. Vamos ver mais para frente. Voltando no mesmo raciocínio, e agora querendo, né, já sabendo que vocês estão com fome, e isso, sabe que a fome melhora o nosso raciocínio. Nós até agora contamos o distrito e só isso. Mas agora eu quero saber duas coisas. O que eu vendi em Leiria e que o departamento era criança? Andréia, Faz. eu peço desculpa, mas eu deixei de ter internet e não ouvi o resto do online. Como é que Desculpa, não. vocês chegaram ao 3? Aqui, eu vim aqui e arrumei o online, ó. Copiei o mesmo, eu escrevi. Ok, pronto, ok. Eu arrumei. Desculpa, eu arrumei a escrita, porque antes estava um assim, ó, tudo junto, e um outro com tracinho, né? Sim, sim, sim. E Essa aí parte já não ouvi. só dava um no online. Aí o que eu fiz foi vir aqui e arrumei meu banco de dados porque tinham digitado errado. Mas Ok. é uma trabalheira do cão, né? Não vale a pena. Agora, a nossa próxima etapa é fazer o seguinte, olha, eu quero saber quantos eu vendi para departamento criança e que o distrito fosse Leiria. O que acontece? Todas as funções que tenham C, como o nosso contar C, ó, ele também tem um contar.c.s. O que significa esse S? Significa que eu posso ter diversos critérios. Então, vejam aqui, vou abrir meu FX. Até agora, parece que eu tenho a mesma coisa do que o contar.c. Mas quando eu clico aqui, ó, ele vai me abrindo novos critérios. E eu poderia testar até 127 coisas juntas. É muito, né? Eu nunca testei mais do que 8, 9, mas aqui. Como é que funciona? Do mesmo jeito que o contar C, só que com muitos. Então, vejam, qual é meu primeiro critério? Meu primeiro critério é departamento. Que departamento que eu quero? Criança. Meu segundo intervalo que eu quero? Todos os distritos. Qual o distrito que eu quero? Leiria. Vou dar um enter e ele vai dizer 3. Entre todos os leirias, vejam, eu tinha 4, ó, no Leiria. Entre todos os leirias, 3 foram vendas para criança, para o departamento de criança. Então, a função que eu tenho aqui, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, vou fazer ela de novo, tá? É o contar ponto C mais ponto S, porque eu quero ter mais do que um critério.
Então, eu venho e digo, intervalo, todos os departamentos. Qual departamento? Criança. Distrito, todos os distritos. Qual o distrito? Leiria. E assim eu tenho, afunilando, né? Eu consigo saber quantos coletores de resíduos eu fui e que tem um conceito bom. Sei lá, eu vou juntando critérios para fazer contagens. Muito silêncio, isso tem jeito de fome de vocês. Helena, como é que tá aí? Tenho uma questão também, depois. Tá, deixa eu só ouvir a Helena que não está aberto o teu microfone, Helena. Andréia, eu quando estava a puder, dizer, eu tenho uma questão. Tá. Fala, Helena. estava a fazer, ia começar Tá a bem, tá fazer. bem, tá bem. Vai, fala, é o Henrique que tem uma questão? Não, era o Luís. Ah, Luís, fala, Luís. Pronto, vou partilhar que está-me a dar ali um valor no online que não estou a conseguir. Quer dizer, Ok. há qualquer coisa aqui que eu estou a fazer mal, mais uma vez. Só Não vou fosse partilhar assim, ninguém então. precisava de formação. Peço desculpa. Se não fosse assim, ninguém precisava de formação. Sim, claro que sim. Compartilha, Isso, compartilha aí para nós. é isso que eu ia fazer. Ok, então eu estava aqui. Já não sei o que é que fiz aqui. Contar com todo B e procurou online. Ok. Sim, Dá eu um enter aí, dou vai enter e dá-me 9 e eu não estou a perceber porque é que é 9. vai lá em cima de novo, deixa eu ver. Contar B4, B17. E o critério é online. Não, É não tens online. o se, falta contar ponto se. Ah, sim, falta o contar ponto C, tu está contando tudo. Ok. Contar ponto C. Isso. Obrigado por quem reparou no contar ponto C. Eu estava olhando, estava fixa nos Ok. parâmetros. Está bem, é verdade. Faltava-me essa condição, pois senão era contar tudo, sim. Faz todo sentido. Ok, grazie. Nada. Elsa. Elsa já fez tudo. Elsa já está lá no número 3 já dos exercícios e eu estou aqui preocupada com ela. Não consegui fazer. Não, partilha então para a gente ajudar, porque agora começamos e entramos mesmo na fórmula mais difícil do dia. Uma. Vocês vão, ok. Não. Sabes o caminho? Acho que estou aqui. O meu online não consegui fazer porque não me aparece. Faço igual, Igual. contar SE, Isso. FX. contar SE Dois cliques. Isso. FX. e depois venho aqui. Devo ter feito alguma coisa ali, Pega todos eles, certo? E ele diz isto, número insuficiente de argumentos. porque vocês não estão abrindo a caixinha do FX. Abre o FX. Ah, Ó, porque ele ok. está dizendo, você disse Critérios online, é isso? isso. O critério é a palavrinha online. Não escreve, não escreve. Pega o L alguma coisa. Não, do teu lado. Espera L, lá. 1, 2, 3. Pego o do 9, pode ser o do B9? Não, tem que ser daqui onde tu está fazendo a fórmula. L, 1, 2, 3, 4. Então não, espera lá, vou começar outra vez de novo, peço Vai lá. desculpa. Se quiserem ir adiantando, estou a atrasar a malta. Não está atrasando nada. O povo Então, nem contar SE, dois cliques. certo? E FX, agora abro o FX, intervalo, que há de intervalo. ser daqui, aqui, Até embaixo, até o final, até o isso, mais certo. isso aí. E agora, quem é o critério? O critério há de ser o que tá online. não, no azulzinho do teu lado, ó. Aonde tu está fazendo a tua fórmula, Sim, que é no M, né? ponho aqui. Isso, esse aí mesmo. Tá bem, ok.
Mas tenho 0? Porque provavelmente tu trocou lá tudo para online sem espaço. Arruma esse teu online do L7 para sem espaço também, ou Ok, já ó, percebi. online já tem um, já tem dois, Ok, já desculpem tem lá. três, tá aí. Agora vamos Tá. fazer juntos a próxima. Eu não fiz este, querem passar? Querem Não, fazer? não, Faz. não, vamos fazer junto, que Ah, sempre é bom revisar. Agora esse é o contar CS, porque nós vamos usar mais do que um critério, isso mesmo. pronto. Critérios. Há de ser os das crianças. Isso, todos os departamentos, né, até embaixo. Aí Ok. Depois o critério 1, é o departamento que está aí no azulzinho para vocês, que é o criança. que é este. Isso. O segundo intervalo. O segundo intervalo há de ser Isso. aqui o distrito, Isso. certo? Oi? Certo. Qual é agora o próximo? Não, Não, faltou mais um, FX de novo. já E fiz a tem que geneira. dizer a combinação com ele, né? A dupla dele. Vai do lado do intervalo ali, que tu tem no, o intervalo de critério 2, ele vai abrir mais um campo. Clica Aqui, nele. Aí. aqui. Aí, Ok. ó. Quem E é o critério 2? É o cri- Leiria. é o Leiria. Isso. Ok, porque são só dois. É Agora sempre não, dupla. Onde eu procuro, o que que eu procuro? o Onde eu procuro, critério. o que que eu procuro, tá? Por isso que tem o intervalo e o critério. Se tu fosse para baixo aqui, ó, nessa tua caixinha cinza, tu vais Uhum, ver que tem muito, muito mais opções. ok. Mas está certo, é só estes Tá certo. critérios. Nós só vamos usar duas nesse momento. Duas. Posso clicar OK. Pode dar OK. Já está dando três. Perfeito. Está certo assim? Tá certo. Troca Leiria por Lisboa, só para a gente ver quanto que Lisboa vendeu para criança. Uma. Ok. Agora troca a criança para senhora. Ok. Ó, Boa. tá? Então ele está contando certinho. Uhum. Mais alguém tem alguma dúvida nesse de hoje? Desse último agora? Não? Deixa eu só ver o que era o 2. Ah, agora. Até aqui foi tudo tranquilo. Tava tudo fácil, ó. Ninguém, a gente não viu nada o que é preso, nem o que é solto. Agora, eu vou vir aqui e vou dizer para vocês assim, ó. Fruta, preço, todo mundo concorda que se eu tivesse que saber quanto que eu gastei nisso aqui, era muito simples de dizer assim, né? Banana, 2 quilos. Maçãs, 3 euros o quilo, deu 4. Quilos deu 12. Ameixa deu 7,50. Morango, 4. Tá? Então, aqui eu tenho uma soma toda bonitinha. Agora, se eu dissesse para vocês o seguinte, vou colocar aquele nosso fórmula texto para vocês verem o que eu tenho dentro. A cada um deles está fazendo, ó, C3, ó, aqui.
Ó, o C3 vezes o D3, o C4 vezes o D4, o C5 vezes o D5, o C6 vezes o D6, né? Foi andando. Agora, se eu tivesse dito assim, ó, a quantidade que vocês vão ir lá comprar desse produto é 2 de cada um. Quanto é o total? Vocês concordam que eu teria que fazer assim, ó, 2 euros vezes 2 quilos. 3 euros vezes 2 quilos. 1,50 vezes 2 quilos. 4 euros vezes 2 quilos. Só que eu fiz 4 vezes na mão a mesma fórmula, o que não faz nenhum sentido, né? É trabalhar demais manualmente. Vou pegar isso aqui, vou copiar para o lado, para a gente ter uma outra visão. E se eu tivesse dito só assim, ó, 2 vezes os 2 quilos e copiado para baixo? Ia dar a geneira. Ia dar asneiras. E Tem agora, que como pôr é o, que tem que pôr o dólar. tem que pôr o dólar? Põe o cifrão, nem todo cifrão é dólar, mas todo dólar é cifrão. Mas é o dólar. Olha, lembram que eu até agora estou dizendo para vocês, coisa importante, 2 cliques no fim da fórmula e vê. 3 vezes 2. 2 cliques no fim da fórmula, 4 vezes 2. Se eu vou vir aqui para saber o que é esse valor? Gente, ele pegou o 3 e multiplicou pelo preço. Ele pegou o que aqui? 2 cliques. 1,50 vezes 2, por acaso deu certo. E nesse? O 4 vezes 3. Por que isso acontece? Acontece porque o Excel ele trabalha do mesmo jeito que o nosso GPS. O Excel sabe posição relativa, ou seja, se eu faço assim, ó, esse mais esse, o Excel, de novo, é um mentiroso. Ele não está guardando B2 mais B3 dentro dele. Ele está guardando assim, ó, na mesma coluna que eu, um para cima de mim. Na mesma coluna que eu, 2 para cima de mim. Querem ver que isso é verdade? Se eu copiar isso para cá, der 2 cliques, o que ele está fazendo? Não é o B2, os Bs, ó. É a mesma coluna que eu tô, 1 acima de mim. A mesma coluna que eu tô, 2 acima de mim. Isso se chama posição relativa. Então, é relativo a alguma coisa, eu tô a longitude e latitude. Imaginem que aqui eu tivesse 25, ó, e aqui eu dissesse mais esse, mais esse, mais esse. Eu estou dizendo mais o acima de mim, mais o 2 acima de mim, mais o 2 acima de mim, um para o lado. Querem ver? Se eu colocar aqui, olha o que ele está fazendo. Então, ele está usando a posição relativa. De onde eu estou, quantos pulos que eu dou para qualquer lado. Vocês já devem ter visto, se deparado por aí com um cifrão ou com um dólar dentro das fórmulas. O que acontece com um dólar, um cifrão antes da coluna? Ele diz, mete travão aqui. Nunca troca desta coluna. Vejam, eu acabei de colocar, deixa eu colocar o fórmula texto aqui que vocês enxergam melhor o que eu tenho dentro. Ele disse, trava, fixa o B, e só o B, não é o número 2.
Eu coloquei travão antes do B, antes da coluna. Vou colocar aqui. Vejam o que ele está fazendo. Um acima de mim, onde eu estou. 2 da coluna B acima de mim. A coluna B ficou fixa, ó. Mas a linha não. Ele está buscando a segunda linha acima de mim. E o resto nada mais está fixo. Se eu viesse aqui e dissesse no C2, o 2 vai ficar fixo, ó. Coloquei o cifrão antes da linha. Copio para cá. Deixa eu tirar isso também. Vejam o que ele fez. Ele fez a coluna que eu estou é o E11, que era o que estava solto, ó. A coluna E11, a coluna célula E11, mais o F2. Por que F2? Porque aqui era o C2 e ele foi lá, uma depois de mim na linha 2. Mais quem? O B, manteve o B, mas desceu para a linha 10. Então, quando eu coloco o cifrão antes da coluna, eu travo a coluna. Quando eu coloco o cifrão antes da linha, antes do número, eu travo a linha. Vejam agora, se eu colocar isso aqui para qualquer lugar, olhem, o B3 nunca mais deixou de ser B3. Então, um cifrão antes da letra travou a coluna. Um cifrão antes do número travou a linha. Eu posso travar só coluna, só linha, coluna e linha. Tá? Isso, quando eu travo a coluna e a linha, se chama posição absoluta. Vejam como tem razão esses nomezinhos do Excel. Ó. Ele aqui estava dando relativo. Relativa, 2 acima de mim. Agora, o B3 ele deixou sempre B3 como fixo, como absoluto. Dito isso, vamos lá ver como é que nós deveríamos ter calculado, então, os nossos preços das frutas. 2 que multiplica aquelas duas quantidades. Pensem comigo. Se eu copiar para baixo, esse N3 tem que mudar? Vai dar erro porque devia dar preço. Não, vai mudar para o N3. Não, N4. o N3 tem que mudar para o N4, para o N5 e para o N6. Uhum. Mas o N1 passa a preço em vez de 2. Pois, Agora, isso. Tem que pôr o esse fixador. quantidade 2 não pode mudar, tem que ficar fixa. Fixo. Uhum. E agora sim, se eu copiar para baixo, ó, o que ele fez? Posição relativa do primeiro, ó. Não é mais o N3, é o N4. Ou seja, é o imediatamente ao lado de mim. Vezes quem? O N1, que é a posição absoluta. Aqui, relativa vezes absoluta. Relativa vezes absoluta. Tá? Então, esse cifrão é muito importante. E nunca pensem assim, ó, põe o cifrão antes e depois do N. Isso não ajuda o nosso cérebro. Pensem sempre, antes da letra, tranca a coluna. Antes do número, tranca a linha. É o melhor que a gente tem para fazer. É pensar assim. Dito isso, vamos lá no 2. E nós vamos fazer o seguinte exercício aqui. Nós queremos saber quanto é o cenário de venda. Eu venho aqui com um histórico de vendas, tá? 2016, 17, até 23.
eu quero fazer uma projeção de venda para o ano de 2024 e 2025. Ou seja, esta mesma venda com 130% a mais. Esta mesma venda com 140% a mais. Então, vamos pensar. A fórmula simples é isso, ó. Esse que multiplica esse. Vou aumentar o meu ecrã aqui para vocês verem melhor aqui. Ó, minha fórmula mais simples de tudo é esse que multiplica esse. Tá tudo certo para o primeiro. Se eu sair copiando, deu problema, ó. Multipliquei o 2024, ó. Multipliquei o outro, tudo errado. E se eu copiar para o lado? Deu problema também, porque eu queria esse aqui vezes o 140. Né? É sempre o 2023 com mais 30%, o 2023 com mais 40%. Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer a minha fórmula, eu já penso assim, primeira parcela, e paro. Quando eu copiar para baixo, eu quero que mude? Quero. Então, a linha fica solta. Quando eu copiar para o lado, eu quero que mude da capa? Não. Então, a capa fica presa. O que eu vou fazer? Meto um cifrão antes da coluna. Multiplico. Por quem? Por 130. Paro e penso. Quando eu copiar para o lado, ora, eu quero que saia do L e vá para o M, né? Então, eu não vou trancar a coluna. Mas quando eu copiar para baixo, nunca pode sair da linha 2. Eu vou trancar a linha 2. Então, eu penso sempre a cada parcelinha. Antes de fazer, eu penso o que eu estou fazendo. Quem é que fica solto e quem é que fica preso. Agora sim, quero saber se está certo. 2 cliques em qualquer lugar, ó. Era isso vezes isso mesmo. E esse? Ah, sei lá. Era isso vezes isso. Tá certo, a minha fórmula. Vou esperar um minutinho para vocês quebrarem a cabeça e tentar fazer. Quem não der erro pode ir já para o seu almoço, quem der erro fica comigo. Tá, não, quem quer ir mesmo para o almoço termina assim, ó. Faz os somatórios aqui. Para ver se vai dar a mesma coisa que o meu. Quem achar 7.545 pode ir para o almoço. Bom almoço, então. Então tá, bom almoço, Henrique. Até amanhã. E o resto do povo, porque assim, tem gente que já está habituado com o fixo e com o solto, tem gente que está vendo pela primeira vez. Tá? Então, quem já fez pode mesmo ir para o almoço, não se preocupem. Já Só agora, me avise. Estou indo André, para o almoço. Hã? se me permite, quando é para fixar de forma absoluta a célula, um F4 é impecável. Sim. Eu só não dei o F4 agora para não confundir Ah, ok. o coisa. Não, porque realmente o F4, a sequência do F4 é a melhor coisa que tem, porque né, tu vai fazendo isso, pode passar que tu ainda encontra. Tá? O F4 é fantástico. Obrigado, Andréa. Também vou para o almoço. Obrigado pela Tá. formação Obrigada. esta manhã. Eu também vou ausentar. Obrigada. Até amanhã. Tá bem, Tânia, até amanhã. Obrigado, bom almoço a todos. Bom almoço. Até amanhã. Obrigada igualmente. Até amanhã. Amanhã ver se consigo entrar direitinho. Ah, sim, agora sim, Luiz, agora já não dá mais erro, não. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Jorge. Eu preciso de ajuda É aqui, isso Andréa. mesmo. Não se preocupe com a fome, que fome é psicológico. Quem precisa ficar, vamos ficar para fazer, porque
Gente, isso aqui é a espinha dorsal do Excel. Sem saber isso, nós não vamos para frente, tá? Eu também já consegui. Já conseguiu? Se calhar também vou então andando. Essa zero à esquerda foi o melhor zero à esquerda que eu já conheci. É muito bom. Não, não, a sério, há aqui muita coisa que eu não sabia fazer, nem sonhava sequer. Não, era isso que eu ia perguntar. O que vocês acharam da aula hoje? Conseguiram, trouxe novidades, pelo menos, Trouxe. lembrou de coisas A mim importantes? trouxe, sim, Uhum, agradeço. que bom. E o ritmo foi tranquilo. Foi. Tá, também. Então. Obrigada. Nada, até E amanhã. até amanhã. Não sei quem é que ainda está. Maria Elsa. Até João. amanhã. Ah, beijinhos, Estou até só amanhã. até vocês terminarem. Eu já, Não, eu queria que a Andreia me desse aqui uma ajuda. Ou Tá, seja, eu sei que é eu multiplicar. no fim da aula. Peço desculpa? A Elsa tinha me dito que eu preciso de uma ajuda no fim da aula. Sim, mas sabe o que é? É aqueles pontos do Excel dos milhares. Eu acho que já consegui tirar, porque aquilo estava. Eu não gosto, porque depois o 2024 e 2023 aparece-me lá o ponto. Então eu quis tirar e não estava a conseguir. Era só isso. Tá, daí normalmente eu faço assim, ó, porque aqui, ó, é aqui em cima, né? Tu dizia que estava assim, só que sem o 00, né? Assim, É. e fica complicado. Eu normalmente venho aqui e ponho geral. Ah, pois tem que estar a mudar. Ó, em Está geral. bem. Daí ele fica bem, tá? Pois, é isso. Obrigada. Eu também me causa confusão ver o ano com a Pois, com separação os de milhares, pontos, né? sim. Obrigada. Até Nada. amanhã. Até amanhã. Helena, quer partilhar? Quero, se Então faz tá, favor. partilha aí. Quem quiser, se quiser alguém sair ou qualquer coisa, tudo bem. Então, vamos lá. Então, eu sei que é multiplicar o 2023, 64.468, vezes os 130%, certo? Isso mesmo. Faz essa Pronto. multiplicação. Agora, só faz igual e clica no 64 O mil. dólar. Não, Não é? dólar ainda. Ok. Só clica no 64 mil. Agora para e Uhum. vamos pensar assim, ó. Quando copiar para baixo, não quero que mude, quer dizer, eu quero que mude a linha, mas não quero que mude a coluna, né? Uhum. Dá um F4 no teu teclado. F4. Ora, este teclado é um bocadinho complicado, tenho que andar Pode sempre aqui ser à que tenha que procura. ser FN F4. Não. Então, Clica de novo no capa 4. certo? F4. Este teclado é muito complicado, é dos computadores novos. Ora, deve ser isto. É isto? Não, ele vai ter que ir mostrando os dólares aí. Ok. O Então eu faço o dólar de outra maneira. Então Ok. põe. Não, tá. Põe o dólar antes do capa, então, porque o que a gente não quer é, quando trocar a coluna, não queremos que saia do capa, porque 2024, 2025 também vai ter que estar lendo 2023, né? Sim, Então, antes do capa. Antes do capa. Isso mesmo. Pronto. Ok. Agora, depois do 4, multiplica, o símbolo de Ok. multiplicar, Ora, está aqui. o 130. Clica lá no 130. Aqui. E agora pensa, quando for para o lado, eu quero que troque do L para o M. Então Mas vou nunca mudar quero que aqui. troque o 2. Isso mesmo. Vou pôr aqui o dólar, certo? Dólar aí. Uhum. Enter. Certo. Isso. Pode Ok. copiar para baixo e para o lado. Ok. Isso. Uhum. Agora, para ter certeza, clica em qualquer um dos que foi calculado e dá 2 cliques, só para ver. Uhum. Olha, veja, ele está mostrando o azul 151 mil, que multiplica o vermelho 140%. 140, sim. Então, assim, Ok. esses 2 cliques são muito bons para a gente aliviar a consciência, para ver que está certo o nosso cálculo. Uhum. E agora, era para somar já? É para somar, mas é para somar desde o 2016 lá. Faz o total da venda de 2016 e copia para o lado. 2016? Ok. Isso. Ok. Eu, Sim, nesta soma soma assim, pode ser? Uhum. Pode ser. Ok. E assim.
assim. E agora naquela do lado, lá na coluna O, Na coluna, na verde que tem no O, mais para o lado. Não, as de baixo não vou calcular agora. No na O, verde. O20. O20, sim. Nesta, ok, peço Isso. desculpa. Soma todos os resultados dos anos. De todos os anos. Isso, tem que dar 7.545.000. Não, Não, não. Ops, já estou a aí fazer não errado. vai dar com autossoma. Para fazer o autossoma aí, tu tem que estar lá naquela verde do O, Então, tenho que pôr nesta, certo? abre o autossoma, o soma automático, Certo. clica nele. Isso, agora sim, Ok, tá? Tá fechado. está bem. Amanhã, nosso primeiro exercício é muita coisa dessa, de fixo e solto. Isso é Uhum. muito, muito importante. Mas tá feito. Isabel, conte coisas, Vasco, Está tudo bem, ok. tá tudo bem? Obrigado. Bom, Maria João, Sim, também correu tudo bem, obrigada. tudo bem? Então tá. Deu para ir relembrando, refrescando o pessoal que não estava usando com muita frequência. Exato. Aprender Vasco, coisas conte novas. coisas. Eu consegui fazer, gosto de ouvir as dúvidas. Então tá. Gente, então, voltamos amanhã no mesmo horário, 9 horas, cafezinho na mão para estar acordado, porque hoje foi só brincadeira, amanhã começa Open Your Mind. Ok. Está bem, obrigada pela atenção. Obrigada. Hoje à tarde, Até qualquer amanhã. coisa, se lembrarem assim, tem essa fórmula que eu nunca sei usar, ou tem uma coisa, me mandem que vai ser um bom material já para continuar fazendo as aulas, tá bom? Tá bom, obrigada pela Beijo, atenção. Tchau, tchau. Obrigada.